A jornalista Valéria Monteiro foi a primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional, mas agora ela quer ser presidente da República. Ela esteve em Belém esta semana e nos concedeu entrevista aqui no portal Roma News, onde nos contou que um dos seus principais projetos é criar o Ministério das Águas e da Biodiversidade, entre outros pontos. Assista a entrevista aqui no portal Roma News. Por que tu queres ser política? Por que tu queres ser presidente da República? Aline, eu estava acompanhando o noticiário, lógico, como jornalista é uma questão de vício mais do que de profissão, e acompanhando esse tempo todo, desde que eu voltei dos Estados Unidos em 2002, a política de fora, eu senti que os políticos não estavam fazendo para a casa deles direito. E observando, sentindo uma indignação enorme e observando que as pessoas ao meu redor também estavam extremamente indignadas. E o pior é que essa indignação fazia com que elas estivessem paralisadas diante daquilo que elas sentiam que não poderiam influenciar. As pessoas normais, os eleitores, o povo, estão marginalizados do processo político eleitoral no Brasil. Então, eu achei que poderia me colocar à disposição, colocar a minha conhecimento que as pessoas tinham de mim como jornalista em função dessa representação na política. Valéria, vocês já me falou, né, antes da entrevista, que vocês já rodaram 16 mil quilômetros, né, mais ou menos isso, 18 mil quilômetros, e que vocês pretendem rodar 22 mil ao todo. Mais ou menos 26 mil. Uhum. Daqui vocês vão para o Tocantins, não é isso? Isso. O objetivo real dessa visita de vocês, e como é que vocês estão sentindo o povo brasileiro, a população brasileira, nessa viagem aí da coragem, né? A gente está fazendo o que a gente chama de caravana da coragem, porque desde que eu me coloquei, né, para dar minha cara a tapa, como eu disse no primeiro vídeo que eu gravei, ainda sem partido naquela época, foi final de setembro do ano passado, as pessoas me identificam com muita coragem. Então, nós decidimos, eu e o meu estrategista, o Alessandro Nogueira, decidimos que nós tínhamos que sair de São Paulo, né? Eu moro no interior de São Paulo, Campinas, e conhecer o Brasil e os brasileiros que eu me proponho a representar. A gente saiu em fevereiro até final de março, percorremos ao todo uns 7 mil quilômetros, fomos a Minas, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiânia, voltamos, mais ou menos uns 30 municípios só em Minas. E depois saímos agora em abril, final de abril, e ainda estamos nesse percurso. Passamos pelo Espírito Santo dessa vez, os 9 estados do Nordeste, e chegamos aqui ontem, em Belém do Pará. A nossa disposição é, primeiro, aprender o Brasil, entender quem são esses brasileiros, os anseios desses brasileiros, me apresentar como pré-candidata, porque há uma geração que não me conhece ainda e uma geração que me conhece como jornalista, mas não como pré-candidata. E o terceiro objetivo da caravana é motivar, é uma caravana cidadã que pretende motivar as pessoas a comparecerem às urnas, seja para votar em mim ou não, mas comparecerem às urnas é muito importante, a não venderem seu voto, porque a venda do voto hoje piora o problema amanhã. Então, nós tentamos esclarecer isso aos eleitores e nós queremos, com isso, chamar a população para participar de forma cidadã das eleições e que os cidadãos entendam que as eleições não terminam
nos dias de votação, que depois nós temos que cobrar, pressionar aquelas pessoas que a gente votou nelas, ou até as que a gente não votou, mas que estão lá para nos representar, e puxar a orelha quando precisa, porque é muito importante que a gente se envolva. A política é a única ferramenta de transformação da vida da gente. E é isso que nós pretendemos fazer. Vocês já estiveram em que locais aqui em Belém? E como é que você está sentindo o povo de Belém e a cidade de Belém, né? Eu falo estruturalmente falando. A gente vê no Brasil todo uma desmotivação quanto à política, né? Uma descrença muito grande diante de partidos, diante dos políticos que estão aí, e até uma tristeza, uma certa tristeza. Ao mesmo tempo, eu também vejo que não adianta os políticos ficarem pondo a culpa no povo, porque não é o povo que é corrupto, não é o povo que não quer trabalhar, o povo quer trabalhar, o povo quer trabalho. Nós temos 26 milhões de brasileiros que estão ou desempregados ou subempregados. E é importante que a gente tenha consciência disso. Eu vejo que aqui no Pará, especialmente em Belém, temos uma riqueza enorme, biodiversidade, água, mas também um descaso quanto à preservação do patrimônio histórico e até do nosso patrimônio natural. Eu proponho 15 ministérios para um governo meu, e um desses ministérios é de água, é o Ministério da Água e da Biodiversidade. E nós falamos muito, mas nenhum governo age de forma a dar a entender a relevância desse patrimônio. E nós precisamos preservá-lo, porque nós estamos já na 4ª Revolução Industrial em curso, e essa Revolução Industrial ameaça a extinção de 80% das profissões que nós conhecemos hoje, nos próximos 8 a 10 anos. Nós temos um patrimônio, uma população muito criativa, muito artística, um patrimônio turístico enorme, de extrema relevância, mas com uma estrutura totalmente desestruturada. Temos que promover uma malha ferroviária, finalmente, porque os políticos eles só falam e falam a respeito disso de tanto em tanto tempo, quando as eleições vêm aí, mas nunca isso é colocado em prática. Agora, Valéria, como é que dá para fazer política, como é que dá para se eleger presidente da República sem apoio de grandes empresas, sem dinheiro para fazer campanha? Como é que você vai resolver essa equação? Olha, eu, inclusive, Aline, abri mão dos fundos eleitoral e partidário, porque eu quero sim provar que nós não precisamos 70 milhões para fazer uma campanha presidencial, muito menos 200, 400, 600 milhões. Os fundos juntos estão na ordem de 4 bilhões de reais, quando a população brasileira tem tantas necessidades que não são atendidas. Nós estamos viajando no meu carro, essa é a caravana da coragem, no meu carro por todo o Brasil. O meu carro é um Kia Cerato 2011, com a gasolina do meu bolso, que também está difícil, né? Porque o governo não para de aumentar a gasolina aí. No último ano foi quase 50% de reajuste na gasolina. E eles dizem que a inflação é de 1,75%, é isso? Então, é um governo de enrolação, né? São números enganadores que a gente está vendo, e eu quero expor isso. Estamos entendendo que a democracia nasce morta dentro dos partidos. E se nós não fizermos alguma coisa para que essa democracia se consolide, nós teremos uma eleição que não passa de uma fraude.
E por que você começou esse processo político, né, saindo do jornalismo e indo para a política? Por que começou logo pela presidência da República? Aline, eu compreendo que muita gente me pergunte isso e diga que eu não tenho experiência. Eu já acho que político experiente é o nome científico de político ladrão. Nós precisamos, na minha opinião, de causar uma disruptura no sistema político que nós estamos vivendo no país e começar a ter uma renovação completa. Eu imaginei que, sendo uma pessoa dentre 513 num congresso, por exemplo, o congresso que tem a maior parte dele denunciado por crimes de corrupção, eu não poderia fazer muito. Esse congresso, a maior parte, mais ou menos 300 deputados, foram eleitos com financiamento de 3 bancos. Aí você tem a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada religiosa. E aonde está a representação do povo? Eu não vejo os políticos e nos meus adversários vontade política de fazer o que é necessário fazer para o país, e por isso eu me dispus a representar a maioria silenciosa, que não vê representação nesses políticos ditos experientes. E o jornalismo, Valéria? Você ainda pretende voltar para o jornalismo ou carreira encerrada e você vai prosseguir só nessa carreira política? Eu sempre gostei de jornalismo, agora acompanho, né, como observadora, e não sei o que vai acontecer depois. Eu só sei que hoje eu não tenho plano B. O meu plano B é a minha pré-campanha. E a gente percebe que na sociedade brasileira as mulheres ainda são muito retraídas em relação à política, né? Inclusive a Justiça Eleitoral sempre faz campanhas para que as mulheres sejam atraídas, né, para que concorram, mas mesmo assim o número ainda é muito pequeno em relação aos candidatos homens, né? A política ainda é uma coisa de homem no Brasil, podemos dizer assim, né? Eu tenho apoio das bases, né, que é do povo, que é o povo, e é isso que a gente vê. O partido, ele é um reflexo da sociedade, no final das contas, porque a gente vê que ninguém está se importando com o povo não está no centro da atenção. E é isso que acontece dentro do partido. As mulheres, é muito importante que as mulheres se envolvam na política, sendo diretamente ou indiretamente, é muito importante que nós mulheres nos envolvamos na política, porque ninguém vai nos empoderar. Nós é que temos que acreditar que nós somos poderosas e tomar o nosso espaço, o espaço devido a nós. Porque a participação feminina ainda é muito irrisória, tanto no Congresso quanto no Senado, os destinos da nação de que nós fazemos parte da metade dela, pelo menos. Obrigada, Valéria. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de falar.